Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é 2 de janeiro de 2015, é uma sexta-feira. Esse é o verbete 3.255, com 4 páginas, 46 logias e 8 máximos. O tema de hoje é Síndrome do Herói. O nosso verbetógrafo é o Gabriel Lara. O Gabriel, ele é graduado em Turismo e em Psicologia de Porto Alegre. Ele é voluntário e docente da Conscienciologia desde 2011. A síndrome do herói é a condição patológica caracterizada pela manifestação imatura da consciência homem-mulher, autoiludida quanto à própria força em transpor obstáculos e salvar o mundo com as próprias mãos. As imaturidades assistenciais do pseudo-salvador, a necessidade de fazer média sem medir esforços, o ato de nunca dizer não, a necessidade de ser santificado, a necessidade arrogante do líder, pretensamente intocável em decidir pelos outros, a imaturidade do jovem militar ansioso por servir ao quartel, as artes marciais enquanto manifestação de automimeses fomentadoras da síndrome do herói, a visão de conjunto enquanto otimizadora assistencial. Na parafatologia nós temos a projeção vexaminosa enquanto termômetro do atual momento evolutivo, o grupão extrafísico a ser resgatado, a atuação do guia amaurótico, a paragenética da consciência portadora de síndrome do herói, denotando o comprometimento do passado. O auto-perdão possibilitador do resgate na baratrosfera. A reciclagem da consciex ex-assediadora, facultando a atuação ombro a ombro com os amparadores extrafísicos. Aí nós temos aqui na argumentologia uma taxologia, e nós temos também aqui as atrocidades que envolvem a síndrome do herói. É interessante a gente fazer esse paralelo das atrocidades com a síndrome propriamente dita, que em algumas sociedades ela é até mesmo aclamada. Na acabativa, na remissiologia, nós temos a priorismose grupal, irrazão, síndrome da autossantificação, síndrome do justiceiro e taxa afetiva. A superação da síndrome do herói possibilita a consciência portadora adentrar na cosmoética, respeitando a si mesma e ao nível evolutivo das demais consciências, de maneira pacífica. Você identifica sinais de síndrome do herói na automanifestação no seu dia a dia? Em caso afirmativo, qual autoinvestimento vem fazendo para superá-la? Na bibliografia específica, nós temos aqui 5 itens, que vale a pena ser estudado aqui, os primeiros que falam aí de coisas conectadas, né? A beligerância da síndrome do herói. Na mega-análise, nós vamos salientar 20 itens. Heroísmo, imaturidade, riscomania, salvador, orgulho, violência, justiceiro, gurulatria, liderança, fanatismo, interprisão, estagnação, antropologia, conviviologia, parapatologia, parasociologia, assistenciologia, psicossomatologia, mental-somatologia e discernimentologia. Para a gente começar o nosso debate, a gente então vai pedir para o Gabriel explicar o porquê da escolha desse tema. Boa tarde a todos e todas. O síndrome do herói, assim, não sei qual é muito a minha ligação com esse síndrome, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, então assim, nem tem muito... Já tem um pouco de heroísmo. Então nem é muito bélico, né? Mas o que acontece? Nesse processo, eu já tive alguns processos retrocognitivos, que eu tive atuando no processo do militarismo, né, o processo mais bélico, atuando também como Frei em outras condições. E aí, mas como surgiu esse tema especificamente, foi num curso que nós estávamos fazendo em Saquarema, chama o PDPA, né, que é um curso bem avançado do IPC, que nós ficamos 9 dias lá, imersos nesse campus de Saquarema,
E é um curso que te propicia aprofundar bastante, porque é o dia inteiro trabalhando com energia, técnicas assistenciais. E aí não me lembro muito bem como é que aconteceu, que eu falei em algum episódio, e aí trouxeram, Gabriel, tem que parar com essa questão do heroísmo, assim, do herói. Até a professora Ana Luísa estava presente como professora do curso. E aquilo brilhou assim, né? Eu falei, vou pesquisar sobre isso. Então eu comecei a pesquisar. Um outro verbete que eu fiz, que chamou o Efeito Fênix, que eu apresentei ano passado. Aí eu pensei assim, vou escrever um verbete Síndrome do Herói, mas eu quero fazer um verbete com 3 páginas, um verbete rápido. Rápido, né? Para apresentar os dois juntos. Aí eu vi que o buraco era mais embaixo com esse tema aqui, que precisava mais profundidade. Então foi muito bom por causa disso. Comecei a pesquisar mais a fundo o processo. Tem muita coisa a ser aprofundada ainda, mas eu já vi que mexe bastante com teus processos mais internos mesmo. Então foi muito bom. Agora, você estudou a tal da síndrome do justiceiro? Tem alguém dando um curso, né? Professora Rosimere está dando um curso sobre síndrome do justiceiro. Você viu ligação com isso? Tem? Tem ligação, até tem um verbete, que isso. Acho que ela mesma foi a Rosimere que apresentou. Então eu vi que até eu ia colocar como sinônimo, mas aí a gente achou melhor não colocar ali. Mas ele aprofunda, eu vejo que a síndrome do herói vai aprofundar um pouco mais dentro do processo do belicismo e tudo mais. Eu, na minha visão, né, claro, daí a professora pode até trazer depois, mas o justiceiro vai ser algumas coisas mais pontuais, e o herói já traz essa questão mais abrangente do processo. Mas tem ligação, sim, com certeza, e eu estudei para fazer o verbete. Olha, eu estava falando com o Gabriel, e a gente sempre olha os verbetes que podem se tornar livros. Nem todo verbete tem esse potencial, mas esse tema tem. Escrever um livro sobre síndrome do herói. Eu acho que seria excelente, porque existem muitas parcelas da sociedade que tratam esse herói como se fosse realmente uma coisa positiva. E a doença está ali atrás, né? Então seria muito bacana trazer isso num livro, depois, né? Fica o convite, Gabriel. Obrigado. Então vamos lá, Gabriel. Enfatologia, página 15, primeira linha. Poderia elencar algumas das imaturidades assistenciais do pseudo-salvador? Página 15, primeira linha, fatologia. Tá. Algumas imaturidades. É que, na realidade, esse pseudo vem de falso, né? Porque a partir do momento que eu preciso, para salvar algum lado, destruir o outro, eu não estou fazendo uma assistência completa dentro desse processo. Então, esse pseudo-salvador, ele vai ter esse processo do orgulho, do ego muito grande também. Então, é muito imaturo ainda a assistência dele. Então, e aí vem essa questão do orgulho, da honra. A gente trabalha... A honra, a palavra honra é muito forte, né? É muito forte. Então, assim, eu faço assistência, entre aspas, só ego-kármica ali, só de um lado, mas eu quero aplausos, eu quero o retorno daquele processo. Então, por isso que a gente fala do pseudo-salvador. Porque para ajudar um lado, eu estou destruindo o outro. Então, é aplaudido por um lado, mas... E o rabo preso com as outras pessoas. Com os outros milhões. Você traz aqui várias áreas nessas atrocidades que, até certo ponto, tem muita ligação com o sexo masculino, o gênero masculino. Como é que você vê a síndrome da heroína? A manifestação disso? Assim, até durante a pesquisa, tem uma personalidade histórica que chama Rosa Luxemburgo. Até estava dando uma olhada nesse livro aqui. Eu não tinha pesquisado antes ela. Só que eu estava num curso, a gente estava dando um curso lá no IPC de Porto Alegre, e aí o que aconteceu? Surgiu esse assunto da Rosa Luxemburgo. Camarada e amante, é isso? Tá. Aí eu fui pesquisar mais a fundo o processo dela, e eu vi que tinha muita ligação. Só que o verbete já estava pronto, então eu não consegui... colocar. Você sabe a história dela, né? Olha, eu sei, eu li outro livro dela também, dentro do processo, vi um filme dela também, que agora não me lembro, mas assim, até surgiu numa tertúlia que ela veio falar com o professor Valdo, né, para pedir ajuda para o processo da transmigração, para perguntar se ela ia ser transmigrada ou não, porque tinha uma turma dela que já tinha sido e tal. Então, daí que surgiu toda essa discussão de acordo, porque ela foi uma revolucionária no processo, então ela ali, até ela viveu, se não me engano,
até 1919, mais ou menos, que ela foi assassinada. Então, ela era do processo da Revolução mesmo. Da Revolução. Só que ela, por mais que a bibliografia dela diga que ela não era a favor do belicismo, que ela gostava da paz e tudo mais, o grupo que ela incentivou fez muitas atrocidades também em nome dessa igualdade, né, desse poder igualitário, que para tirar dos burgueses, né, tinha que destruir os burgueses para salvar a classe operária. Então, assim, é interessante analisar esse perfil, né, que a pessoa tenha boa vontade de querer ajudar, de querer fazer as coisas boas, mas ela não tem discernimento, colocou o pé né? na jaca. E aí, mas, de certa forma, ela tinha algum mérito aí nesse processo, porque, pelo que se parece, ela chegou a adentrar no curso intermissivo, né, depois desse processo. Então, assim, não sei até que ponto a ficha evolutiva dela estava... Né? Mais ou menos. Tinha que estudar mais esse processo. Né? E deve ter também, você está falando da revolucionária, que é um fato. Mas deve ter outras variáveis de mulheres heroínas. Fala. Eu estava pensando, quando você falou, a gente começa a criar o módulo, fazer curso ou fazer o livro, né? Então, eu acho que é muito legal, sim, pensar no livro, na questão assim, porque é uma saída da instintividade para a questão do universalismo, do megafraternismo. Então, o exemplo feminino que eu pensei quando você falou é a defesa do clã, da prole. Então, esse processo todo... A supermãe é super instintual, a controladora de toda a condição. Então, acho que tem muita coisa que dá para você escrever e vai assim, sai do belicismo e vai para o maxifraternismo. Nossa, tem uns capítulos, aí começa a aparecer um monte de ideias. Olha, Gabriel, eu acho muito legal esse livro, eu não sei não. Agora, falando nisso, eu me lembrei da minha avó. Olha lá. A minha avó é a cara da heroína, porque assim, para ela... Porque assim, ela é assim, do grupo familiar dela, então ela defende com unhas e dentes. Mas com os outros, não. Esse não é da família. Não é da família. Não tem sobrenome. Não tem sobrenome. Aí eu converso muito com ela e a gente conversa sobre multidimensionalidade. Ela é católica, mas se ela tiver que ir num bando, ela vai onde for. Para benefício, enfim, da dela família. E dos outros, né? Faz promessa para santo, faz um monte de coisa. Mas eu converso muito com ela sobre isso. Então ela tem algumas desavenças, né, dentro do processo familiar, da família do meu avô, enfim, ela tem alguns processos de desavenças, desafetos. E ela me comenta que ela não quer ressomar. Ela, não, quando eu morrer, eu não volto mais. Eu eu faço uma greve no céu, ela diz, porque eu não volto mais. Aí eu falei, vó, tá, mas tu já se acertou com fulano? Não, esse não. E com ciclano? Não, também não. Eu falei, então, a partir do momento que não se reconciliou ainda, como é que tu vai querer? Né? Então ela dá risada com essas questões. Mas eu vejo muito ela nesse processo, que para ela é a favor da família e contra os que estão contra a família. Isso tem a ver, Joana d'Arc. Pensei nela. Não é também? É Joana outra d'Arc é assim, uma mãe mineira. Mãe mineira, Minas Gerais, que eu lembrei também quando ele falou, é assim. Então, assim, o que não é... Eu lembrei agora de um filme, eu conto um pedaço dele, mas é aquele com Robin Williams, em que eles dessomam, ele tem que... é Amor Além da Vida? Amor Além da Vida, né? Então, tem uma hora lá que ele fala assim, não escute o fulano, ele não é da família. Então, só escuta aquele negócio bem clânico. Tem um verbete, né, consins clânicas, ou do clã, tem um verbete que fala sobre isso também, né? Agora, quando a pessoa expande um pouco mais, já defende o país. Já está, né? Quem sabe já esteja um pouco melhor, saiu da família, mas não é bravo também, né? Aí é o jovem militar. É triste de ver, é triste. Muito bem, Fatologia, página 15, segunda linha. Como orientar um assistente que vive sua vida no ato de nunca dizer não aos assistidos? Essa condição está muito ligada ao processo Atacom, né? Então, para fazer média, Atacom, você vai dar o peixe e não ensina a pescar. Então, nesse processo, a pessoa vai fazendo média, porque não quer ficar mal com a pessoa. A gente parte do pressuposto que a gente tem que partir para as amizades raríssimas, para as amizades evolutivas, que a gente possa ter sinceridade, que a gente possa utilizar o binômio admiração e discordância, falar para a pessoa o que a gente está pensando, alguma atitude imatura que ela cometeu, mas nem por isso eu vou deixar de gostar dela. Nessa condição, quando a gente diz de não dizer não, a gente não quer ter desafetos, mas a gente fica com aquilo reprimido dentro da gente, e a gente não consegue expor aquela condição que está muito ligada ao processo da religião, de dizer não, né, que eu tenho que
abraçar todos os pesos do mundo, que eu tenho que carregar aquela cruz. Então bem isso, né? A santificação passa por aí. Tudo bem, gente? Fatologia, de novo, página 15, 12ª linha. Poderia falar sobre o intermissivista, ex-combatente heróico, na condição de autoexemplarista cosmoético, buscando reparar erros do passado? Agora vem a segunda pergunta, que é ótima. É um fato comum na CCCI? Esse fato é interessante, sim, porque dentro do meu processo, eu não tive ligado diretamente ao Exército nessa vida, mas o meu nome já estava cotado para eu servir no Exército. Eu fiz os testes que eu tinha que fazer obrigatórios, e o meu nome já estava lá para uma outra cidade do Rio Grande do Sul, que eu ia ter que ir lá para Uruguaiana. Não, aí eu fui ver, aí eu tive que fazer todo o movimento para ser liberado. Então, foi difícil, mas o meu nome estava lá já. Mas eu já tive esse processo retrocognitivo de participar de outras guerras, né? Então, assim, nessa própria vida, nessa vida intrafísica agora, eu já tive ligado a artes marciais, por exemplo. Então, só aí já denota um pouco desse processo do belicismo, né? Então, essa questão agora do processo de servir de exemplo, agora que eu estou procurando trabalhar para salvar esse grupão. Mas tem pessoas, sim, também na CCI, que tiveram mais adentro do processo do militarismo. Até eu tive a oportunidade de conversar com um professor que ele era piloto de caça, e ele processo do risco maníaco, né? Dois até, né? São dois, nós temos mais um aqui hoje. Mais um. Depois se quiser falar também, né? E ele estava falando de outro professor que ele perdeu uma perna dentro desse processo de um acidente de moto. E aí foi comentado com ele, que aí que caiu a ficha dele, que falaram para ele que ele era um assassino profissional, né? Porque ele está treinando para matar. Então tem pessoas assim que estudam esse assunto. Até não sei se quer comentar aí, Gabriel, alguma coisa do processo. Eu, assim, especificamente da CCCI, eu acho que tem alguns casos, né? Igual o do Djalma, o meu. Tem o Tiago também, que está em São José dos Campos. Gustavo. Ou seja, tem vários, né? Enfim, muitos. Não, mas não esqueçam dos místicos. Que vocês estão indo para a linha militar que está cheio, mas dentro da CCCI tem os ex-santos, né, que também tem um pouco disso, não tem? Mas vai lá. A questão que eu vejo assim, o maior problema é a questão do Lopensene. Então, assim, quando a pessoa ela entra no meio militar, ela se afilia com as classes consciex que estão nesse processo. Muita gente falava comigo, você vai deixar o militarismo, mas o Brasil não entra em guerra. Mas o problema não é o Brasil entrar em guerra, o problema é a sua guerra intraconsciencial, digamos assim. Ou seja, quem você está chamando para estar trabalhando do seu lado, né? E o que eu via muito ali era um processo de carência muito grande. Todo mundo, carência e ectopia, não sei nem se seria uma ectopia de proex, mas uma questão muito das pessoas não entenderem o sentido da vida como um todo. Ou seja, muita gente que entrava, principalmente no militarismo, pela questão de salário, né? Aí pode até ter o salvador da família, né, que é o arrimo de família, esse processo todo, né? E também tinha muita gente que acreditava que estava fazendo bem para o Brasil, salvando a pátria, etc. Agora vocês que estão estudando isso, ele que esteve mais envolvido, acho que experiencialmente, você que estuda o assunto, tem narcisismo nisso? Tem, com certeza. Não tem? Tem, com certeza. Deve ter a patologia por trás, quando tiver mais grave, né? Tem, com certeza. E o processo até a pessoa vai galgando outros cargos, e tem sempre as pessoas na volta dela, né? Do narcisista, digamos assim. O narcisismo deve ter, eu nunca estudei isso, mas deve ter a megalomania. Sim. Não é? Olha isso aí, olha, você faz... É um tratado, ele tem um tratado na mão, gente. A gente pode escrever em grupo também o livro, né? É um tratado. Eu acho que essa questão aí, eu acho que pega mais até... Vou falar aqui, tem uma médica do meu lado, né? Mas a minha esposa também é médica. Eu acho que pega mais na questão da própria medicina, com a questão dos cirurgiões, que se consideram deuses salvadores das pessoas. Eu acho que nas Forças Armadas... Eu não sei se tem tanta questão da megalomania, pelo menos nas Forças Armadas brasileiras, tá? Porque a gente vive num perrengue muito grande financeiro.
A gente, eu digo as Forças Armadas, tá? Então, assim, eu não sei se tem tanta questão da megalomania. Você acha que não? Eu acho que diretamente não. Eu acho que tem mais a questão do síndrome do bonzinho, assim, do salvador mesmo da pátria. Às vezes é também muito bem intencionado, né? Existe muitas vezes boa intenção por trás dessa história. Mas com recheado de muita falta de senso crítico. E senso crítico, por exatamente, exemplo, se alimenta. Tem muitos militares que são a favor da volta da ditadura. Né? Ditadura, porque só os militares prestam, não sei o que lá. E quando você pega, eu participo de grupos que tem muitos militares, grupo de WhatsApp, né, que tem muitos militares, que é o pessoal que se formou comigo na academia militar. E eles falam assim, eles ficam metendo pau nas pessoas corruptas que eles veem lá, tem um monte. Mas assim, isso tem em a qualquer cúpula lugar. das Forças Armadas é Mas... cheia de corrupção. Mas o que é interessante assim, eles veem a corrupção, eles criticam, rechaçam a corrupção, mas eles defendem que os militares assumam o poder. Eu fico pensando, peraí, tem alguma coisa errada. Você tá acusando o cara de corrupto, mas quer que ele te lidere? São coisas, né? Mas o fato é que a síndrome do herói do Gabriel tem muito assunto para trabalhar. E acho que do ponto de vista conscienciométrico, né? Consenso terápico. Até só para trazer esse assunto que a gente está conversando sobre militarismo, tem um caso interessante na família que foi de um primo meu mais novo, que ele que me apresentou as ideias da conscienciologia, me apresentou o IPC e tudo mais. E ele tinha projeção consciente, bastante parapsíquico, trabalhava bastante com as energias, mas ele nunca chegou a ser voluntário, nada disso. Aí deu acho que o ano passado, 2 anos atrás, ele entrou para o exército e ele fez força para querer entrar. Então eu vi de outro lado, ele já conhecia todo o processo, já tinha feito curso de assistenciologia, outras coisas, e ele entrou dentro do processo do militarismo. Aí ele veio me perguntar a minha opinião, fiquei bastante tempo conversando com ele. Mas aí o que pegou nesse processo é justamente essa questão da honra, do orgulho da família, porque o pai dele e meus tios tem muito essa questão do guerreiro, do super do poderoso. Então, para ele foi difícil sair desse processo mesológico. Pensene, né? Então, assim. Agora tem muita gente boa também nesse meio, né? Tem muita gente que ajuda demais. A gente tem que ver o outro lado também. Não, com certeza. Aí vem aquela questão que diz que, até eu cito aqui, eu não sei aonde, do jovem militar que adentra no processo com essa boa intenção de querer fazer. E tem gente que a intenção é boa. Que ajuda. Não, e tem gente que ajuda de fato, que é gente positiva. Não é assim, né? Tudo, como tudo na vida, em todos os ambientes, a gente tem uma margem, às vezes, que atrapalha mais, mas tem gente com princípios. Acho que a grande questão é a lucidez da pessoa que está envolvida nisso. Então, assim, quando eu estava no meu dilema se eu saía ou não do militarismo, conversei com muita gente, e tinha gente que achava que por exemplo, ser militar pode fazer parte da PROEX de algumas pessoas. Enfim, aí cada caso vai ter que ser visto. Agora, o que eu vejo muito é a questão assim, qual que é a intenção e qual que é o nível de lucidez da pessoa. E a gente não pode esquecer o papel do infiltrado. O infiltrado naquele meio que vai para ajudar também. Então, é muito calma nessa hora, né, como se diz, muito discernimento na cabeça, para a gente analisar cada caso. Vamos escutar o Michel. O herói, geralmente, ele é o mais fraco, né, diante de um contexto, de uma situação que ele tem que estar se superando. Então, é como aquela comparação, né, do Davi contra o Golias. Se você pudesse aprofundar na página 17, a maniologia, a mania de não mostrar fraquezas? Pois é. Então, assim, a questão do herói tem muito a ver também com o processo da mitologia grega, né? Que vem lá, que é um semideus, que é aí tem vários heróis que a gente pode citar, mas não pode mostrar suas fraquezas. E o que eu trago trazendo para o meu exemplo, por exemplo? Então, na condição de sexo masculino, né, dentro do processo do Rio Grande do Sul, toda essa condição que filho mais velho, então a gente não pode mostrar muitas vezes esse processo da fraqueza, não, tem que ser o forte ali, não pode mostrar esse processo. Cultural, né? Uma questão cultural. E às vezes não abre espaço para a pessoa conseguir se pesquisar, né? Às vezes não, muitas vezes a pessoa não consegue se pesquisar. Então, olha lá, esteticamente lá, o rótulo dela é o cara que é, por exemplo, várias pessoas que eu conheço, é muito brabo e não sei o quê, mas a gente vai ver muito frágil no processo de sentimento. Qualquer coisa é tão frágil que qualquer coisa
que saia do contexto que ela pode controlar, ela já parte para a briga, já parte para o belicismo. Então, não poder mostrar as fraquezas. A gente tem muito essa cultura de não poder mostrar as nossas fraquezas e maturidades. E trazendo para o nosso ponto de vista, quanto mais a gente vai adentrando dentro do processo de estudo conscienciológico, muitas vezes, a gente vai tendo, professor, seja lá o que for. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não perder esse processo de se autoanalisar muito mais profundamente. Porque às vezes a gente não quer trazer uma pesquisa que vai ser muito boa com medo do que as outras pessoas vão falar, do que as outras pessoas... mas o Gabriel já teve então esse processo com belicismo, seja lá o que for. Então essa mania de não mostrar as fraquezas está muito ligada a esse processo. Bom, será que eu quero realmente ir com tudo o meu processo evolutivo ou quero ficar fazendo média com as outras pessoas, né? Então, acho que quando a gente fala, né, dessas condições, até ajuda mais, né, Gabriel? Porque dá um exemplo de superação, né? E todo herói tem a questão das fraquezas também. Tem até como é que é o Superman, tem a Kryptonita. E também me deram agora, um colega lá me emprestou um livro, e ele falou da síndrome de Aquiles. Que é do calcanhar de Aquiles. Então, ele falou, eu não li esse livro mais, aprofundadamente, mas era interessante que todo herói vai ter suas fraquezas, né? Então, assim, nesse processo da mitologia mesmo, claro, se for olhar realisticamente falando, todo mundo tem trafalha e trafora, não adianta querer. Então, vamos devagar com dor, né? A gente tem que estar aberto para se pesquisar, né? Pesquisar. Pois não. Parabéns. A docência, na penúltima linha, patologia, na página 15. A docência conscienciológica enquanto recurso possibilitador da superação do heroísmo bélico. A docência conscienciológica enquanto recurso possibilitador da superação do heroísmo bélico. Então, dentro daquele processo que a gente estava falando, do processo da teática, né? Então, a gente vai lá, dá aula, fala um monte de coisa. Tá, e como é que está na tua prática mesmo, dentro do processo? Então, nos faz cada vez mais estar trabalhando nesse processo do belicismo. Então, para mim, a docência, desde que eu comecei a voluntariado em 2011, eu já me tornei professor de conscienciologia. E para mim foi um avanço muito grande, porque cada ano que passa a gente vê os avanços que a gente vai tendo e como a gente melhorou dentro desse processo. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, mas possibilita a gente estar com essas ideias mais avançadas e colocando na prática mesmo. É claro que a gente não vai ser 100% conseguir colocar na prática as coisas, mas a gente está se esforçando para isso dentro desse processo. E tem que ter até um certo despojamento para isso, porque a gente sabe que quanto mais a gente vai estudando dentro do processo, mais a gente vai sendo cobrado também as nossas posturas. Então tem que ter até eu escrevi um outro verbete que chama Desrepressão Docente, que fala bem com relação a esse processo. Quando eu morava com meu pai, e aí ele falava, Gabriel, tu lá estuda conscienciologia, fala um monte de coisa, mas está fazendo isso. Aí eu olho para ele assim, bem sério. Pai, imagina se eu não estivesse estudando, né? Então a gente tem que ter esse despojamento de saber que a gente estamos em obras mesmo, né? Gabriel, mas você teria, assim, pontualmente, um momento que aconteceu na docência que te levou a remeter a colocar isso aí? Isso aí tem muito a ver com pensar mal dos outros, né? Às vezes, a gente pensa mal de alguém, sei lá, o colega, alguma coisa assim nesse sentido, e a gente sabe que está jogando uma carga energética muito grande nessa pessoa. Então, a reciclagem dentro do processo dos pensenes também está ligada ao processo do belicismo. Então, no meu caso, foi saber aceitar a ideia das outras pessoas, saber escutar as ideias das outras pessoas, por muitas vezes que eu não concordasse, posso falar, mas é não ficar pensionizando mal dos outros. Porque a pior coisa é a gente ficar, seja no voluntariado, seja em qualquer lugar, a pessoa te falar alguma coisa, ou você ficar com aquela ideia da pessoa e ficar pensionizando mal dela. Então, isso é muito negativo. E a gente tem que eliminar isso, sim, nesse processo, e poder ter essa sinceridade, poder falar dentro do processo. Comigo foi nesse sentido que ocorreu, de eu trabalhar, de não pensar mal das outras pessoas, não pensar mal dos outros. Então, foi nesse sentido. Porque daí eu trouxe para mim a responsabilidade. Bom, o que tem nela, ou nele, que reflete em mim que eu não gosto? Então, você traz a responsabilidade para você mesmo. Dentro desse processo do pacifismo,
foi isso que eu procurei trabalhar. O binômio admiração e discordância. E isso é muito interessante também de utilizar. Tem uma coisa que eu queria dar um retorno só para você, um feedback disso aí da docência, que ele começou a dar uns cursos, ou a fazer uns cursos, isso é minha observação, em que ele se expõe mais, ele fala mais, então ele já está... É o quarto verbete, ele fez aquele curso livre, aquele curso que prepara para o ECP1, ele vai começar a dar o ECP1 agora, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, ele está fazendo agora, a gente está vendo um curso de aprofundamento parapsíquico de 2 dias, em que só ele dá. Então, para o professor enfrentar esse tipo de docência, em que vai ficar mais tempo com os alunos, vai se expor mais, vai falar mais, ele tem que sair dessa condição de herói. Porque ali é o primeiro, embora pareça assim, mas ele que vai ser o protagonista do curso. Mas não é bem assim. Nesse tipo de curso é que a gente se expõe mais, que a gente, né, se coloca mais, se doa mais. Então, acho que é um exemplo do processo docente aí nesse tempo, nesses últimos tempos. E acho que daí é aquela doação mais lúcida, isso, né? É mais lúcido para o que está fazendo, para o que a assistência está fazendo, para o que está colocando, como pode contribuir mais com as pessoas. Lá no fundo, acho que a docência ela é um cura muita coisa, né? Ela é um cura muita coisa. A docência, né, conscienciológica, ela ajuda em vários aspectos. Eu penso que esse momento que a gente está colocando já é o ápice, mas quando nós estamos na sala de aula e o chegar também, eu pensei até que ele tinha colocado por conta disso, nós encontramos muita postura bélica no próprio aluno, principalmente num CIP da vida, que é o começo da brincadeira, né? E na gente, né? E na gente, aí a gente já está... Vamos fazer as posturas. O curso hoje tem tudo a ver, né? Bacana. Gabriel, isso que você estava falando em relação as pessoas falarem, você ter uma crítica delas negativa e estar se policiando em relação a isso, na verdade isso funciona, tem um outro lado positivo, que é o de te ajudar, porque tudo que te incomoda no outro, na verdade, é o teu espelho, né? Então, a cada coisa que incomoda, independente de você ter que né, se policiar de não fazer isso, de tentar ouvir todas as opiniões, você tem que ver o lado do que aquilo está te incomodando, que está refletindo em você, que é o que você está enxergando e que não quer ver. Os bicudos não se bicam, não é isso? Isso. Esse até eu recomendo um verbete que eu defendi, que chama o efeito fênix. Então tem tudo a ver com esse processo aí da gente estar aproveitando, não colocar nunca a culpa no outro, não, a responsabilidade no outro, e trazer sempre para nós a responsabilidade do processo e poder fazer uma assistência mais qualificada dentro dessa condição. Então, quem quiser dar uma olhada, é o efeito fênix, o nome do verbete. Gabriel, pela definição, a síndrome do herói, ela vai ter um predomínio individual ou ela pode ocorrer de modo coletivo, num grupo? É que, na realidade, eu vejo que está muito ligado o processo, porque o grupo cobra e valoriza, que nem a gente estava conversando antes, essa postura heróica, e você também traz de outras vidas esse processo do heroísmo, traz esse processo do santo também, de querer salvar o mundo mesmo. E às vezes você vai adentrando em coisas que não são positivas para o processo atual. E sabe que mais? Que não lhe competem. É verdade. Então, assim, é aquele negócio, deixar, saber dizer não também, né, dentro desse processo. Gabriel, você conseguiu mapear quais seriam os principais traços que estão por trás dessa síndrome? O que sustenta isso na personalidade? Assim, eu vejo, aí tem muito a ver com o processo da Rosa Luxemburgo, até se a gente tiver tempo a gente vai falar sobre outros temas também. Tem um livro do Sérgio Vieira de Mello, a bibliografia que fizeram. A intenção é boa, a intenção de fazer assistência, de ajudar as outras pessoas é boa, entre aspas. Só que ainda é muito limitada e não tem essa visão de conjunto. Porque eu estou focando só de um lado e não estou expandindo a visão das outras pessoas. Essa que é a principal condição do processo do herói. A intenção é boa, sim, eu quero ajudar, quero fazer assistência para as outras pessoas, mas ainda é muito limitada, porque para ajudar um lado, eu preciso combater o outro. Agora, mas aí vem a pergunta, quantos heróis chegaram no curso emissivo? Não deve ser poucos, não. Porque é gente bem intencionada, que às vezes faltava discernimento. Essa é uma hipótese minha. Mas a intenção era boa. Não é? Pode ser, por que não? Esse processo da intencionalidade. Aí o que falta
é a condição da visão de conjunto. Da visão mesmo, de conjunto. Claro. Então, talvez o traço seria esse, então, falta de visão de conjunto. Até uma coisa que eu perguntei para o professor Valdo uma vez, numa tertúlia, qual era o principal... ele estava falando sobre cicatriz e paracicatriz. E aí ele estava dizendo que as amizades raríssimas que a gente tem que ter são com os evoluciólogos e com serenões, que são os que mais têm paracicatrizes. Aí eu comecei a refletir dentro desse processo, então, imagina quantas coisas que eu estou fazendo hoje, nesse atual momento, apresentando verbete, síndrome do herói, seja o que for, que eu estou fazendo que, na minha visão, estão certas, mas que futuramente vão se tornar uma paracicatriz. Então, esse processo dos evoluciólogos seria não, porque eles já passaram por toda essa linha de erros, de acertos, então eles são mais maduros dentro desse processo. Então, o que eu vejo é esse processo da visão de conjunto. Quanto mais a gente vai amadurecendo, mais nós vamos tendo visão de conjunto. Então, isso que eu tirei mais conclusão desse processo, né? Está escutando, gente? Acho que a bateria pega o outro. Olha. Tem a questão da visão de conjunto, eu concordo, mas tem o outro polo, que é você estar no detalhismo e estar vendo quem é que está na tua frente, o que é que aquela consciência quer, do que é que ela precisa naquele momento. É como se fosse dois polos ao mesmo tempo para se olhar. Que às vezes, como o Abel estava dizendo, assim, do que a outra pessoa está precisando mesmo naquele momento, né? Que eu acho que o herói, ele não está nem aí para quem está perto dele. Ele quer fazer aquela coisa grandona, super, tanto é que tem o super-herói, né? Sim, mas tem uma formiga ali na sua frente. Entende? Então, acho que são as duas coisas, os dois lados. Perfeito. Gabriel, eu não sei se você já falou sobre isso, mas, de qualquer forma, eu vou perguntar e, de repente, você expande, tá? De que modo o herói ele consegue manter essa postura belicista e também a mania de agradar? Que traços que acabam colaborando para ele manter essa dualidade, né? E que, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele tem boa intenção, que ele quer fazer os atos os maiores possíveis, mas de que modo que ele mantém a postura belicista e a mania de agradar? Aí, vindo aqui, por exemplo, assim, as pessoas querem se sentir aceitas. E aí, quanto mais a gente vai vendo que nós temos que nos aceitar e nos pesquisar, que não depende do outro o processo. Nesse contexto, é o seguinte, eu quero fazer média com o meu povo, com os meus, né? Com quem eu escolhi? Com quem eu estou no processo ali, seja país, seja cidade, seja o que for, seja família. Mas eu tenho atitude belicista a tudo e todos que se oponham ou saiam daquele modo de pensar do meu clã, entre aspas. Então, por isso que eu mantenho essa postura de agradar os meus, mas sou bélico com as outras pessoas, né? O herói sempre tem que ter um inimigo? O herói sempre tem que ter um inimigo. A pergunta é, o herói tem que ter sempre um inimigo? Eu acho que o nosso inimigo principal é o orgulho, a carência, o egoísmo. Acho que esses... E aquilo é o processo, está dentro da gente, né, o processo. Então, eu acho que é esse que é a grande condição. Vamos ver, então, as perguntas aqui, gente, só para fazer algumas, do Teletertuliano. Sou educadora e mãe de criança na faixa etária de 4 anos. Esta fase está repleta de fantasias alimentadas pelo consumismo. No verbete na página 15, estrangeirismologia, segunda linha, poderia comentar sobre a admiração infantil pelos medical powers ou super-heroes? São essa questão dos super-heróis que a gente, desde criança, pelo menos na minha criação, acostumado a ver muitos desenhos animados e filmes que contavam a história de super-heróis. Então, a gente já vai amadurecendo com esse processo dos heróis, que a gente tem que salvar dos inimigos. Então, a gente já tem essa visão, muitas vezes, do bem e do mal, do certo e do errado. E uma das discussões muito sérias dentro desse processo, até aprofundando um pouco, que na psicologia, por exemplo, a gente vê muito preconceito com as pessoas que, por exemplo, a pessoa que cometeu o ato, a atitude negativa, as pessoas tendem a defender a vítima muitas vezes.
e escrachar, fazer justiça com as próprias mãos com os que foram, com os que fizeram a maldade, digamos assim. E as pessoas não olham essa consciência como alguém que esteja precisando de ajuda também. Então, isso foi uma coisa muito interessante que eu comecei a analisar. O algoz, né, você está falando? O algoz que precisa de ajuda. Precisa olhar o algoz da mesma maneira. Bom, é uma consciência precisando de ajuda também. E aí, nesse processo de escrita, ocorreram vários processos de pessoas que... uma menina lá xingou um goleiro de macaco, e aí, foi lá em Porto Alegre isso aí, e aí queimaram a casa da menina, fizeram atrocidades com ela. E aí, dentro desse processo, o que eu vi? Sim, é importante que ela responda pelos seus atos, porque ela fez uma atitude errada, e ela precisa responder por isso. Agora, responder na mesma moeda, ou pior ainda, queimar a casa dela, ameaçar de morte, é uma coisa totalmente diferente dentro desse processo. Então, a gente traz desde a infância essa condição do bem e do mal. Então, a gente precisa expandir essa visão de conjunto dentro do processo. Tem a ver com essa pergunta aqui, Gabriel. Olha, Sindromologia, página 16. A síndrome do justiceiro, poderia explicar? A síndrome do justiceiro tem um verbete até falando sobre isso. E então, até sugiro para vocês, para quem quiser expandir a pesquisa, assistir esse verbete, que é de uma, eu não me lembro o nome dela. Rosemary Bernardes, que é uma advogada, e ela trouxe muito bem essa questão do justiceiro. A gente está fazendo justiça desde com as próprias mãos, ou alguma coisa errada, a gente se sente na responsabilidade de pagar aquele, de apagar aquele fogo, de ocultar aquele mal que está ocorrendo. Então, quem quiser dar uma olhada nesse verbete, eu recomendo. De defender, né, um lado, é complicado isso. Bem, posso continuar aqui? Pensenologia, página 15, terceira linha. Poderia relacionar o holopensene da cobaiagem multidimensional com o tema do verbete? Dentro desse processo é o seguinte, quanto mais a gente se pesquisa, quanto mais a gente fica de peito aberto mesmo para poder se analisar, a gente consegue adentrar em outras realidades desse processo da cosmovisão e tudo mais. E automaticamente a gente fica mais visado, tanto por consciência como consciex. Então a gente fica como cobaia de uma das outras pessoas. Né? Então assim, daí fica a questão da cosmoética, como é que está a tua postura, a tua manifestação dentro desse processo. Então esse processo, por exemplo, do belicismo, se eu estou lá trabalhando com relação a pacifismo e tudo mais dentro desse processo, eu tenho que ser teático dentro dessa condição e não só ser um teoricão dentro desse processo. Porque a nossa realidade multidimensional é aberta, não tem escondimentos. Eu posso tentar esconder de uma pessoa ou de outra, mas da parte extrafísica do processo, eu vou estar sempre sendo visado. Então, por isso que é esse processo da cobaiagem. Então, trabalhar no processo bélico. E a gente vê o quanto que eu tenho de belicismo ainda dentro dessa condição. Né? Patologia, página 15, oitava linha. Poderia exemplificar o salvacionismo explícito nas relações familiares? Bom, dentro desse contexto, é aquela condição de só ver um lado. Até a gente citou ali no processo da máfia, né? Que a máfia são as organizações criminosas, muitas vezes ligadas ao processo da família. Então, para salvar a minha família, eu combato tudo e a todos que se opuserem a essa condição. Então, dentro desse contexto, a gente podia citar aqui a questão da máfia, né? Então, a gente só olha um lado, só olha os familiares. Familiar é sempre bom, é sempre bonito, mas quem fica contra, aí o bicho pega. É bem do feudalismo, né? Dos feudais, né? A honra familiar. A honra, aí o brasão. Parafatologia, página 16, quarta linha. Poderia comentar o auto-perdão possibilitador do resgate na baratrosfera? O auto-perdão possibilitador do resgate na baratrosfera. Então, essa condição que a gente estava falando dentro do processo, que nós vamos estar sempre coisa para melhorar. A gente sempre vai ter algumas mentalidades que deverão ser trabalhadas. E aí, então, a gente está na baratrosfera, está lá sofrendo, está passando por maus bocados dentro do processo, e a gente não sai daquela condição que a gente mesmo criou. Foi a nossa forma holopensênica que criou aquela condição de estar na baratrosfera, por culpa da gente não se perdoar.
das imaturidades que a gente fez no passado. Quando a gente começa a querer se auto-perdoar, a querer mudar a nossa visão de mundo, querer mudar a nossa visão pensênica dentro desse processo, aí os amparadores conseguem chegar e fazer assistência, nos tirar da baratrosfera, ou a gente, na próxima intermissão, a gente conseguir resgatar o nosso grupão do passado, que estão na baratrosfera. Mas ele, não é a gente que vai forçar alguém a querer, não, agora você vem aqui, não. A pessoa tem que começar a se auto-perdoar, a mudar a visão dela, né? Saber que ela fez coisas erradas, mas é daqui para frente, não adianta mais ficar se martirizando pelo que passou. Você comentou a questão do auto-perdão, da autoaceitação. Tu tem alguma técnica, tu tem algum exemplo, alguma casuística sua? Porque se tu escreveu verbete, talvez isso, você identificou talvez algum traço parecido. Como é que você conseguiu? Você já falou da importância da docência, né, nesse processo. Mas assim, intraconsciencialmente, teve algum gatilho, teve algum assunto que você pesquisou, teve algum caso, algum curso? Você tem alguma dica? Porque assim, às vezes as pessoas, elas entendem a importância disso, teoricamente, mas quando ela vai colocar em prática a questão do auto-perdão, ela se confunde. Será que eu estou sendo leniente com meus trafares? Será que eu estou sendo leniente com os assediadores? Ou não? Entende assim? Porque quem tem uma formatação holopensênica religiosa, principalmente religiosa, mas também bélica, etc., tem dificuldade em achar um meio do caminho. Ou você vai para a vitimização, ou você vai para o dicotômico, né? Isso, você não consegue achar um caminho para você buscar essa reciclagem. Você tem alguma técnica? Como é que foi para você esse processo de auto-perdão, auto-aceitação? Para mim foi complicado esse processo, porque eu vim muito de outras vidas também, do processo religioso mesmo, como você trouxe, da questão da culpa, e que eu sou pecador e tudo mais. Então eu sofri muito com isso na minha adolescência, na minha pré-adolescência, muitas vezes até escondido, porque não podia mostrar muito que eu estava sofrendo. Mas eu, dentro desse processo, das coisas erradas que eu fiz, das imaturidades, tudo isso era uma coisa que me incomodava muito. Aí eu comecei a estudar um tema, que até foi um curso que eu fiz, que é sobre autoconfiança, dentro desse processo multidimensional, abrangendo outras vidas e tudo mais. E o que ficou bem claro dentro desse processo é que tem muito trabalho pela frente. E o que passou, passou. A gente não tem mais como voltar e ficar se culpando. A gente está desgastando uma energia e um tempo muito grande, muito precioso, para ficar se martirizando pelo que passou. Vai mudar alguma coisa? Não, não vai. Então é daqui para frente. Bom, vamos ver o que eu consigo aprender com essas imaturidades que eu cometi, com esse processo todo, e vamos procurar não cometer mais esses erros, mas é daqui para frente. Então vamos ver o que a gente pode acertar daqui para frente, ajudar os outros, procurar ajudar cada vez mais e melhor os outros. Então acho que é a gente sair do umbigão mesmo, a gente se colocar na condição de começar a ajudar as outras pessoas, nos ajuda a ver que a gente tem, são poucos os nossos trafares, comparados muitas vezes àquela outra pessoa que está sofrendo muito mais, aqueles nossos problemas mesmo dentro dessa condição. Então a gente sair do nosso ego, eu acho que ajuda muito, a gente se colocar mesmo. Mas será que está certo? Será que não está? Bom, vai fazendo que no caminho a gente vai ajustando. Não dá mais tempo de parar no acostamento e ficar repensando a vida inteira. A gente está na estrada, na via e arrumando. Trocar o carro, como é que é? Trocar o pneu com o carro andando, não é isso? Trocar o pneu com o carro andando. E relaxar um pouco também, né? Por favor. Paradoxologia, página 16. Poderia expandir o paradoxo da humildade religiosa? Então, esse processo da humildade, paradoxo religioso da humildade orgulhosa. Da humildade orgulhosa, tá? Que aqui está errado. Traz essa ideia que é o seguinte, que a religião salva todo mundo, que ajuda todo mundo, não sei o quê, mas tem aquele processo do orgulho. Se você vai conversar com alguma pessoa de rede, seja lá de que for, uma pessoa que tem um cargo mais alto, né, e isso aí a gente pode expandir o leque da religião e trazer para outros contextos. Ela tem essa falsa humildade dentro dessa condição. Até se a gente for procurar no dicionário a palavra humildade, até eu nem sei de cabeça agora. Vem de humus, vem de terra. Você sabe a história? Não sei, entendo. E os escravos, acho que do Egito, de Roma,
eles ficavam trabalhando na terra com a cabeça baixada. Humus é terra, né? E eles não poderiam jamais levantar a cabeça para olhar o Senhor, porque eles eram escravos. Então, a humildade, vem de humus, é desse ritual, de não se permitir levantar a cabeça para olhar o Senhor. Ah, perfeito. Muito bom, até então, não sabia. É por isso que humildade a gente começa a falar que não tem uma etimologia positiva, sim, porque é da escravidão. É. Então tem essa condição desse processo, né, que a pessoa se põe numa condição assim, superior, inferior, digamos assim, né, mas na realidade ela tem todo um egão por trás dentro desse processo. Né. Essa humildade, Deus maior, que o meu Deus é melhor que o seu, é complicado. E aí ele destrói a igreja da outra pessoa, e destrói o templo do outro, para dizer que o teu é melhor. Né. Sindromologia, página 16. Aí vem de novo a mesma pergunta que não quer calar. Olha lá. Poderia diferenciar a síndrome do herói, a síndrome do justiceiro e a síndrome do Messias? Foi dentro desse processo, como eu já falei, tem um verbete que chama síndrome do justiceiro. E até quando eu mandei esse tema, síndrome do herói, eu não tinha visto que tinha esse síndrome do justiceiro. Eu já mandei direto e foi aprovado. Então deu, né? Depois que eu estava escrevendo o verbete, que eu vi que tinha essa síndrome do justiceiro. E eu pesquisando, eu vi que tem que é muito parecido o traço dentro desse processo, mas o que eu procurei dentro da pesquisa é aprofundar algumas coisas dentro do meu laboratório consciencial. E a síndrome de Messias vem nessa condição também, de salvacionismo, de querer ajudar o mundo e tudo mais. Foi o eleito. Então, Messias tem essa coisa de ser eleito, o semideus. Ele foi o eleito. Aí é megalomania. Então tem tudo. Não é? Não é isso? Tem uma médica aqui para me ajudar. Concorda, né? Um escolhido, não é? Falar no micro, uma pessoa escolhida. Aí tem um traço de consciência. Agora, só uma coisa. Vamos falar no microfone. Sobre o Hitler, porque ele tinha, na verdade, isso, né? Ele achava que tinha uma missão divina. Independente do poder de persuasão dele, ele tinha convicção de que ele tinha vindo salvar e que tinha que construir aquela raça pura. Esses traços, né, que a gente teria que estudar, a personalidade com esses traços mais psiquiátricos, né? Eu acho que o herói sempre está buscando justiça também, não, para diferenciar do justiceiro. Às vezes está querendo salvar lá a família, ajudar o clã, as pessoas, o que for. É verdade. E o justiceiro, acho que como você falou no começo, é mais específico, A justiceira, acho que é um pouco dos injustiçados, das minorias, né? Das vítimas. Coisa da vítima, né? Tem um pouco do belicismo, mas é um viés diferentezinho, né? Um pouco. Tudo bem? Mais alguém aqui? Frase enfática. Poderia explanar por que existem pessoas que nascem com essa síndrome muito forte? Bom, dentro desse contexto, né, vamos pegar aqui, né, a superação da síndrome de herói possibilita a consciência portadora adentrar na cosmoética, respeitando a si mesma e ao nível evolutivo das demais consciências, de maneira pacífica. Então, dentro do meu processo, eu fiquei pensando assim, imagina quantas guerras eu já não entrei com essa missão de querer salvar o meu povo, o meu país. Então, isso foi muito forte para mim dentro dessa condição. Daí eu comecei a pesquisar mais a fundo. Eu já tive envolvido com o processo de artes marciais na minha pré-adolescência, lá como eu falei. E aí, estudando, a minha orelha ela é colada. Que muitas pessoas que lutam artes marciais ficam com essa orelha colada. E tem um nome essa orelha, como é que é? Orelha, não é só a orelha colada, a orelha de quem luta? Fica todo parecendo uma fruta. De repolho? Repolho. Tá. Isso, e a minha orelha, as pessoas olham, você faz? E eu falei, mas desde a infância, a minha orelha é assim. O meu pai tem orelha assim, meus irmãos têm orelha assim. Eu fico pensando nessa questão da paragenética, né? O que eu estava envolvido em outras vidas que fez... E aí eu, pesquisando, por exemplo, sobre o jiu-jitsu, os monges, eles lutavam para poder se defender das outras pessoas, né, que vinham, porque eles não usavam armas, então a arma dele era a arma corporal mesmo. Então eu comecei a pesquisar sobre isso e comecei a levantar várias hipóteses dentro dessa condição. Eu falei,
a minha paragenética é assim, né? Então, tem que aprofundar mais a pesquisa. Né? Uma curiosidade, você alguma vez foi abordado porque quando isso às vezes chama brigão, né? Você chama tem um brigão. Brigão. É. Tá. E aí algum cara identificou você com essa dificuldade e isso te trouxe algum distúrbio no momento, coisa de socin? Patológica? Assim, eu tinha muito esse processo do salvacionismo com a família. Então, eu era muito essa questão de defender a família e tudo mais. Então, eu nunca cheguei a brigar, ir para as vias de fato mesmo, né? Sair brigando, soco e tudo mais. Mas discussões já ocorreram, sim. É aquele famoso pavio curto, né? Então, isso é uma coisa que eu mudei bastante, assim. Mas essa questão de ser contrariado, quando... Até hoje vai começar um curso que chama Reciclagem das Posturas Monárquicas. E eu estava brincando, eu não sei qual é a minha relação com esse curso, porque já superei isso aí, mas brincadeiras à parte, assim, com o tema da Espanha, e o sobrenome Lara é espanhol, né? Então tem a ver muito com esse processo de não querer ser contrariado, processo da monarquia e tudo mais, e querer salvar a família dentro desse processo, né? De querer salvar os teus. Até a gente falando sobre isso, me lembrei que o meu irmão mais novo, ele também hoje estuda Conselhologia, professor e tudo mais. Quando ele estava na infância, ele muitas vezes nos chamava para a gente defender ele. Então eles brigavam com um monte de gente, eles implicavam um monte de gente mais velha, e depois vinham os irmãos mais velhos para a gente ir lá apartar, separar a briga e tudo mais. Então isso é interessante, esse processo aí, como que funciona esse mecanismo dentro desse processo do heroísmo. Já começa na família, daí, que nem a Mabel trouxe antes, vai expandindo para o país, para a cidade, para o estado. Quando estiver no planeta, de repente já consegue os livros. Brincadeira, gente. Olha lá. Pergunta sobre a questão do desarmamento e do armamento. Assim, algumas pessoas que defendem o armamento pegam as estatísticas, por exemplo, Estados Unidos, né? Até essa semana passada, um bebê de 2 anos matou a própria mãe, né? Não sei se vocês viram, porque ela tinha uma arma na bolsa. E o bebê acidentalmente pegou a arma e matou a própria mãe. E muitas pessoas defendem o armamento em função, assim, pega a estatística de morte nos Estados Unidos, que é um país, sei lá, que 80% da população anda armada, e a taxa de mortalidade é bem menor que a do Brasil. E pega aí o Brasil, sei lá, que 15%, 20% da população possui arma de fogo, e a taxa de mortalidade é maior. Mas estatística é uma coisa complicadíssima. Isso, você pode fazer um malabarismo com os números. Exatamente. Mas assim, o que eu queria que você abordasse, assim, aprofundasse, até que ponto essa questão do armamento, de você andar armado, não tem a ver com a questão cultural de você valorizar a síndrome do herói. Ou seja, como a cultura ela favorece essa condição. E as repercussões disso, que eu acho assim, a questão do armamento, né, é um exemplo disso. Como a defesa de uma coisa que é nociva em função de uma questão do heroísmo. Você pode aprofundar um pouco essa questão? Olha, eu vou dizer que eu não tenho muita experiência dentro desse processo do armamento, assim, que, enfim, nunca tive contato dentro dessa condição, assim. O que eu posso dizer é que eu, dentro do meu ponto de vista limitado, eu sou totalmente contra a esse processo do armamento. Eu sei que em situações, por exemplo, tá ali, porque o meio te propicia isso. E que se você não estiver com a arma, por exemplo, uma questão de segurança, sei lá, presídio, sei lá o que for, você não vai ter a sua, digamos assim, a sua proteção e das outras pessoas também, né, dentro daquele contexto. Mas a gente parte desse aprofundando, assim, dentro do meu processo, assim, que o ideal seria a gente não precisar mais desse processo. E aí a gente expande a arma, não só a arma ali física mesmo desse processo, qualquer tipo de arma, mas muitas vezes a arma pensênica também que você tem. Porque às vezes a gente tem uma condição que a gente muitas vezes não tem ideia desse processo, do que é o pensene, por exemplo, o que repercute no ambiente, nas outras pessoas, e a gente sai disparando tiros, entre aspas, para tudo que é lado. Então, a minha visão dentro desse processo armado, digamos assim, seria mais voltado para esse processo dos pensenes. Eu não tenho experiência para dizer sobre esse processo do armamento, mas até se alguém quiser trazer aí, eu acho que seria mais
mais interessante. Não sei se quer complementar aí, Gabriel. A questão que eu estava abordando era mais a questão até da própria cultura, né? Mas eu achei assim, essa questão do pensene ela é muito séria, porque eu acho que assim, muita gente acha, eu sou bonzinho, eu sou pacífico, não tenho arma, mas a pessoa é uma arma, né? Assim, ela não consegue ter uma manifestação sem ser violenta, né? Ela não consegue conversar tranquilamente. Acho que foi muito bom. Olha, então eu vou aproveitar esse assunto, troque a arma pela pena. Nós temos aqui a 4ª semana da escrita, do dia 17 a 25 de janeiro de 2015. Então a gente tem uma série de atividades, é uma semana só para falar de escrita conscienciológica, é uma atividade patrocinada pela Unescom e pelo CAEC também. Então nós temos aqui painel do livro aberto, quem estiver escrevendo o livro pode apresentar seu livro publicamente para receber feedbacks. Tem debate sobre escrita, tem um curso imersão na escrita especial, tem campo conscienciográfico, tá? É um campo de energia com escrita junto, que é no dia 24 e 25, enfim, tem uma série de atividades. Quem estiver interessado, conversa aqui no CAEC. E em fevereiro a gente tem a 11ª semana da Maxi Proexis e o 13º balanço existencial. Aí a gente já está acostumado, o balanço, né? Tem vários pesquisadores trazendo aí os seus depoimentos. Eu acho que tem alguma coisa, tem revoluções intraconscienciais, gente falando de revolução, reciclagem da personalidade artística, da religião à conscienciologia, está dentro do seu tema. E experiência no militarismo. Tá bom aqui, síndrome do herói vai voltar no balanço. Então tem, entre outros, tá, gente? Tem várias outras atividades aqui. Então quem tiver interesse, isso vai ser, o balanço em si é de 14 a 17 de fevereiro de 2015. Tudo bem? Gabriel, Pensenologia, página 15, 1ª e 4ª linha. Poderia discorrer a respeito do holopensene pessoal, do salvacionismo e o holopensene da paz? Bom, dentro dessa questão do salvacionismo, a gente vê que vão ter várias... A pessoa que tem esse processo da síndrome do herói, vão ter várias coisas para mudar no mundo. Vão ter mendigo debaixo da ponte, vai ter gente precisando de ajuda. Então a gente tem que começar a qualificar mais esse processo da assistência, não sair abraçando e carregando o peso do mundo inteiro nas costas. É a gente focar, qualificar mais nossa assistência. É aquela assistência tarística. É a gente estar ensinando mais a pescar, ensinando mais as pessoas a terem lucidez, do que ficar nesse processo de querer ajudar todo mundo, mas a gente não está ajudando efetivamente ninguém, muitas vezes. E aí vem a questão do holopensene da paz, que a gente está trazendo, que até o tema da paz, o holopensene do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC, é sobre a paz. Então até vai ter em abril, feriado de abril de 2015, 21 de abril, lá em Saquarema, vai ter esse congresso da paz, né, que a gente vai falar sobre temas da paz. Eu até mandei um tema para ser, que está sendo analisado, que é superação da mesologia em um estado bélico. E então a gente vai estar trabalhando em cima disso, e o IPC tem esse foco da paz nesse ano. Eu acho que tem muita convergência dentro desse processo. Tem um curso também que chama o Pacifismologia, que é um curso do IPC, que são 20 aulas, onde é discorrido todo o processo bélico, é trazido toda uma abordagem do processo do belicismo. Então é um curso que foi lançado o ano passado, e é um curso top de linha. Recomendo quem quiser fazer, tem nos centros educacionais de todo o país aí. Quem quiser fazer, aí fica o convite para vocês e para participar do Encontro da Paz também, que vai ter. Agora, Gabriel, você está aí não nesse sábado, no outro? Não, eu estou indo embora quarta. Vou fazer a minha propaganda agora também. Vai ter um círculo, não esse sábado, amanhã é sábado, né? Não amanhã, no outro sábado. O tema é, eu já posso falar, não deveria, mas vai, autobelicismo remanescente. Bacana o tema, tá, né? Gabriel. Oi, alguém queria falar? Pois não. Que dica você dá, ou sugestão, assim, para a gente avaliar na gente mesmo o nível de síndrome do herói que a gente carrega, ou se a gente ainda carrega esse traço? Herói-grama. Como? Herói-grama, não é isso? Herói-grama. Herói-grama, algo assim. Eu vejo assim,
nas atitudes do dia a dia. Aí vem aquela questão do jeitinho brasileiro também, e o quanto que você quer tirar proveito para si e para os seus, isso aí em várias questões. Seja na IC que você voluntaria, seja onde for, a gente começar a aprofundar dentro desse processo. O quanto que eu estou para salvar o meu lado, para defender o meu lado, a minha causa, eu estou indo contra a ideia da outra pessoa muitas vezes, né? Então, assim, dentro dessa condição, a gente começar a rever esse processo do nosso plebiscito mesmo, né? O quanto, por exemplo, que alguém que discorda de você já pensa mal da pessoa, já quer ir contra a pessoa vira as costas e já está falando mal dela. Então, a gente começar a trazer a responsabilidade para nós dentro desse processo. E não ficar jogando para o outro, que o problema é do outro, que é não sei o quê. Não, peraí, eu tenho que aprender com essa história, eu tenho que melhorar com isso aí. Eu acho que é aí que a gente vai começar a entrar nessa condição de uma abrangência maior, um universalismo melhor, a pacificação também. Então seria no sentido de observar as atitudes e manifestações nossas. Isso, trazer a responsabilidade para nós mesmos. O quanto que eu estou querendo salvar o meu lado e indo contra os outros. Claro que em outras proporções, né, do que a gente colocou aqui no verbete, mas poder ver que o traço está aí, permanece ainda, em menos escala, mas permanece. O processo da cosmoética. Eu perguntar só se você acha que pode ter alguma relação se o intermissivista ou a intermissivista tem a síndrome de herói, se essa pessoa levou um esbregue extrafisicamente, assim, antes da pessoa renascer, viu lá tudo que tinha feito de errado, alguma coisa assim, você acha que pode existir a síndrome do herói em função de uma necessidade de recomposição, de fazer isso? Porque quando ele estava perguntando agora sobre essa questão do dia a dia, eu estava pensando assim, a pessoa que às vezes quer, assim, deixa que é minha, deixa que eu resolvo, deixa que... E às vezes vai trazendo tudo para si numa tentativa de resolver tudo sozinho. Vai acumulando peso. Você acha que tem esbregue assim também? Eu acho que tem, porque assim, aí vem a questão do auto-perdão que a gente estava. A gente, entre aspas, vamos pegar aqui a Rosa Luxemburgo como exemplo, né? A intenção dela era boa, era positiva dentro desse processo, porque ela queria ajudar, ela queria paz e tudo mais. Só que a maneira de ela fazer estava errada, porque o meio que ela estava... A mesologia não ajudou também. Não permitia com que ela pensasse diferente. Aí, quando ela dessoma, ela se depara com essa situação. O pé na jaca que ela colocou dentro desse processo. Isso aí faz com que ela comece a pensar, bom, peraí, eu tenho que... Mas aí vem a questão que você tinha perguntado. Já vem, e aí a hipótese, será que já vem de outras vidas esse processo? Aí a gente entrou com um processo mais profundo do belicismo, e a pessoa tem essa necessidade de estar tentando recompor esse processo, mas muitas vezes não sabe como, e aí vem aquela questão da ansiedade de querer fazer, tá, mas espera aí, vou pegar a primeira. Vamos pegar aqui no processo do militarismo, né? O jovem lá quer ajudar o país, mas aí ele não sabe como, tá, aí o militar, acho que é isso aqui que eu vou ajudar. E aí a gente vai colocando o pé na jaca, um atrás do outro, até começar a ampliar essa visão de conjunto. Não sei se era mais ou menos isso. Sim, pois não. Queria perguntar, em relação a essa síndrome do herói, Gabriel, dentro da Conscienciologia, como é que ela se manifesta aí? Você falou na docência, mas assim no voluntariado como um todo. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo assim, por exemplo, se a pessoa começar a identificar se ela leva como, sei lá, um time de futebol, sei o que for, essa condição, não, que a minha IC é a melhor e as outras não estão com nada. Não, esse curso é melhor porque é da minha IC e os outros não estão com nada. Então, assim, começar a identificar esse processo e o quanto que a gente está dentro desse processo, né? E às vezes são pequenas atitudes, pensamentos que a gente tem que a gente procura, a gente não muda, esse traço vem se repercutindo cada vez mais. Não, porque o meu é melhor, porque esse aqui é melhor e assim a gente vai, né? Aí vai. Patologia, página 15, primeira linha. Gostaria que discorresse acerca da necessidade de fazer médias sem medir esforços. Então aquela pessoa que está sempre querendo agradar todo mundo. Então, esse é o bifronte. Está sempre querendo, aí faz média, aí agrada um, agrada o outro, aí para ficar bem na foto, fala
elogia a uma pessoa e fala não sei o que da outra. Então ela está sempre procurando, porque ela quer ser aceita dentro desse processo. E aí ela não quer que as pessoas vão contra ela, né? Até hoje de manhã na minha tertúlia estava se falando sobre acariações e tudo mais, a dificuldade de muitas pessoas se posicionarem frente às demandas. Então, se a gente começa, uma coisa que eu vejo desse processo, sempre quando a gente vai fazer alguma atividade de voluntariado, algum curso, alguma coisa que a gente vai começar, a gente tem a ideia, de, por exemplo, nos cursos que eu vou dar, alguma coisa assim, eu gosto de fazer o código grupal de cosmoética dentro desse processo. Isso ajuda muito. E uma das cláusulas desse código é a gente não, até muito sincrônico com o que a gente falou hoje, falaram de manhã hoje, não deixar nada mal parado, não levar para casa essa condição. Se tem alguma coisa para falar, fala na hora, aproveita o campo que está ali assistencial, tem amparo, está tudo resolvido, para a gente poder falar, olha, essa atitude que você teve, essa postura que você tomou, eu não gostei muito, mas eu vou procurar me pesquisar melhor para ver como é que a gente vai superar esse processo. E aí fica tudo resolvido, às vezes a pessoa fala, não, mas eu nem estava pensando nisso quando eu falei isso, e aí fica tudo numa boa. Mas quando a pessoa quer sempre agradar, muitas vezes ela fica com aquilo mal parado, ela não fala que está insatisfeita com o processo, para não ficar mal com outra pessoa. Então ela distribui agrados, né, ou puxa-saco para tudo que é lado, né, dentro desse processo. Tem uma pergunta aqui sobre isso, Gabriel. Em Codigologia, página 16, a manutenção da síndrome do herói pela ausência do Código Pessoal de Cosmoética. Quais seriam os itens, ao seu ver, fundamentais a serem inseridos no CPC para superar a síndrome do herói? Eu vejo que dentro desse processo é isso aí. É a gente saber que vão ter muitas patologias no mundo, vão ter muitas coisas que vão ter que ser melhoradas, muitas pessoas vão, entre aspas, te decepcionar, porque você colocou uma expectativa nessa condição para que elas se decepcionassem, mas tem que saber assim, que você pode esperar tudo da consciência, você não coloca a mão na cumbuca pela consciência, né? Dentro desse processo aí, é ficar mais tranquilo, fazer o que você está fazendo, faça a sua parte, veja o que você pode melhorar, mas não fique achando que você tem a responsabilidade de salvar o mundo. O posicionamento é muito importante, você saber dizer não, bom, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer dentro desse meu contexto que eu estou agora, para também evitar de acompliciamentos, você entrar em acompliciamentos cosmoéticos, que para você aquilo não faz mais sentido, mas você deixa assim porque quer agradar a pessoa, não quer ficar mal com o grupo, então tudo isso é muito importante dentro dessa condição da superação. Patologia, página 15, na final da 7ª linha. Poderia aprofundar a necessidade descontrolada de defender o lado mais fraco? Dentro desse contexto, eu acho que tem essa condição que eu fiquei me perguntando. Quantas guerras eu devo ter entrado em outras vidas devido a esse processo? Aí vem a questão do nazismo e outras condições que os seus líderes, seja lá o que for, lhe vendiam essa ideia, isso pode ser extrafisicamente também, que aquilo estava indo contra o nosso povo, digamos assim. Então, esse processo aí da síndrome do herói, até eu citei várias atrocidades, eu não sei se tem alguma pergunta aí sobre isso, mas eu acho que já vou dar uma citada dentro desse contexto. Que teve o processo das cruzadas, né, que foi o processo da Guerra Santa, que para levar o cristianismo dentro do processo, eu tinha que eliminar os outros, a outra religião, e vice-versa também, para dominar a Terra Santa, a Palestina, lá dentro desse processo. Os extermínios em massas, que são as bombas atômicas, que um país jogava contra o outro. Os homens-bombas, que até dentro desse livro aqui, que é O Homem-Bomba, esse é um psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, que ele fez uma pesquisa com mais de 5 homens-bombas, candidatos a homem-bomba, e aprofundou nesse contexto. O que levava a esse processo dele ser homem-bomba? Então lá, desde o processo que ele ia ir para o reino dos céus, com Alá, ia ter 70 virgens à espera dele. Então todo esse contexto é muito sério dentro dessa condição. Quem quiser aprofundar sobre o homem-bomba é interessante. A honra samurai, e aí vem uma série de outras condições que o pessoal que lê o verbete vai poder estar aprofundando esse processo.
a honra samurai, quando o samurai ia contra quando a honra do samurai era colocada à prova, digamos assim, ele perdia a honra, ele tinha que fazer o harakiri, cortar o próprio ventre em condição de para trazer a honra dele de volta, digamos assim, né? E assim vai, né? Acho que vai faltar tempo aí para... Gabriel, lendo seu verbete, lembrei do livro extremamente baratrosférico, que é um best-seller, A Arte da Guerra. Você poderia comentar? Eu já dei uma lida nesse livro, que é a Arte da Guerra, Sun Tzu, né? E eu não cheguei a aprofundar para essa pesquisa específica. O pessoal na parte empresarial, eles utilizam muito esses livros, né, processo de belicismo, para motivar as pessoas. Então, você tem que estar sempre um passo à frente do seu inimigo e vincando esse holopensene do belicismo, né, que nós estamos contra os outros e tudo mais. Eu não recordo agora muito desse livro, mas com certeza é patológico, só a ideia, né, do que ele traz, o holopensene que ele traz do belicismo, né? A estratégia de guerra que foram feitas. Eu não me lembro quantos, acho que pegaram um general, que era muito bom. Ele deve saber. Só conhece? Não li. Mas pegou um general que era muito forte lá e sabe as estratégias de guerra, como é que ele fazia. Então é bem patológico mesmo, isso aí está evidente. A minha pergunta não é necessariamente com essa parte, mas voltada para a política. Assim, eu acho que eu estava vendo aqui a parte deixa eu ver aqui, da exemplologia, a síndrome aguda do herói, a atitude salvacionista esporádica do jovem ingênuo pretendente a redimir os males do mundo. Eu acho que assim, todo mundo já pensou em ser político um dia para tentar melhorar o país. Ai, não, todo mundo não. Algumas pessoas, né? Eu já tentei. Já pensei, né? Não tentei, já pensei, né? Mas assim, algumas pessoas talvez já tenham pensado em entrar na política. Algumas, ok? Já reformulei. Eu já vi que a minha estatística estava errada, minha amostra estava enviesada, né? Mas algumas pessoas pensam nisso, em entrar para a política. E a gente sabe que o meio político, a mesologia política, ela é bem patológica, né? Você acha assim que você recomenda para esses jovens ou para as pessoas que têm esse viés político? Tem alguma maneira de fazer política de forma cosmoética? O que você acha? Olha, eu vou dizer que eu também já pensei em entrar na política, tá, Gabriel? Olha lá, acertou. Sou da turma aí. Mas essa condição, assim, o que eu vejo? As pessoas têm essa ideia de sempre criticar a corrupção, porque os políticos estão roubando, porque estão fazendo tal coisa, não sei o que. Claro, tem que falar sobre isso mesmo. Mas daí a gente vai conversar com algumas pessoas e as pessoas só dão aquele jeitinho brasileiro. Então, a TV por assinatura que elas fazem um gato para conseguir ver mais canais. A vaga do idoso, e assim, que você coloca passa, na vaga do idoso, na vaga do cadeirante, e assim chato. vai por diante. Ela vai fazendo um monte de atitudes. E aí, quando a gente conversa sobre isso, eu falo, mas qual é a diferença de você para os políticos? A única diferença é o poder, porque se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. Então, a melhor maneira da gente começar, claro que a gente tem que falar o que está errado e tudo mais, mas a gente tem que começar a olhar para nós mesmos. Bom, quais são as posturas que eu estou fazendo que são erradas? Até saiu um seriado, acho que há uns 3 anos atrás, que mostrava isso, do político que tinha a intenção boa, mas o próprio processo lá, o contexto político, fazia com que ele tivesse que se corromper dentro desse contexto. E aí, fazem depósito na conta da pessoa para elas estar com o rabo preso. Tem uma saída para isso, que vai ter um candidato nosso aqui, né? É você abrir mão do seu salário como político. E entrar lá no sentido de ajudar e ver o que acontece. Ser voluntário. Veja só, acho que na Suécia existe, os vereadores são voluntários. Quer dizer, já é uma outra perspectiva de tentar ajudar, como se fosse quase que um infiltrado, né? E eu acho que tem um lado positivo, sim, de contribuir. Contribuir com, né? Agora, claro, tem as suas limitações. A minha preocupação nisso é você trocar 6 por meia dúzia. Sim. No sentido assim, vai ter um candidato. Ok, será que ele não é o herói da comunidade? Entende? Eu estou avaliando, assim, não, eu acho que não é o caso. Tá? Eu acho que não é o caso. Mas assim, para a gente não trocar 6 por meia dúzia, porque eu estava pensando assim, eu fui militar a vida toda, então agora eu tenho que resgatar meus amigos, eu tenho que... E assim, aí você sai do herói no meio militar e vai para o herói no meio voluntário. Claro. Só mudou, o traço está lá ainda. A pessoa não reciclou, ela simplesmente mudou de lado. Mas acho que é muito não melhor. É nem só o meio, se é política, se é militar, é o traço, como você está falando, né? Exatamente, esse é o traço que está por trás. É mais sério.
Só para complementar isso que ele falou, que eu acho que esse traço aparece na gente aqui na Conscienciologia quando a gente vai de contra o assediador. É uma consciência a ser assistida, mas parece que a primeira postura é que você tem que ir contra. É aquele inimigo que estava lá fora, poderia ser no país, vai indo para a questão mesmo do traço, da intraconsciencialidade. É sempre o traço, né? Então, daí você começa a ver a outra consciência não como alguém que você vai contra, mas alguém que você vai assistir. Mas até chegar lá, esse traço se manifesta. Eu percebi em mim e em alguns colegas. É aquela questão da lei de Talião, né? É olho por olho, dente por dente. Então, assim, não, se essa pessoa está me fazendo mal, prejudicando alguém, a vítima, eu preciso combatê-la. Mas não, eu tenho que começar a enxergar essa consciência de alguém que esteja precisando de ajuda também. Aí vem o binômio admiração e discordância, que todo mundo falou aqui no começo, né? É nesse nível aí que você colocou a mitologia do mito de matar os infiéis e levar ao reino dos céus? Nesse do Homem-Bomba? Nível. Nível. É nesse processo que nós estamos falando agora de política aqui, que acaba sendo isso, né? Você mata o oponente para levar ao reino dos céus. Perfeito. Então, o processo da religião, até a gente pode citar aqui o processo do Homem-Bomba, que a gente estava falando antes, que assim, tem dentro do islamismo, né, os muçulmanos, quem segue o islamismo, tem a parte tradicional e tem a parte fundamentalista. Então, hoje eles são mais de 1,5 bilhão, né, de muçulmanos. 15% desses têm essa ideia do Homem-Bomba, que é uma doutrina radical que eles são criados desde cedo para estar sendo os heróis da família deles, porque a família muitas vezes fica bem, fica com dinheiro, e eles estão salvando muita gente. Então, daí, quando eles dessomam, eles olham, tá, mas cadê as 70 virgens que tinham me prometido, cadê o processo que está lá na baratrosfera? E aí começa todo um outro ciclo, que ele ou vai ficar como assediador ali do processo de outros futuros candidatos ao Homem-Bomba, ou vai estar lá procurando se auto-perdoar dentro dessa condição, né? Nesse mesmo viés vai o salvador da pátria lá na favela, quando ele coloca o tráfego numa condição de salvadorismo, né? Perfeito. Então, assim, é um negocinho, né? A pessoa para fazer ajuda de um lado ali, entre aspas, mas descama totalmente uma consciência do outro, né? Eu tive a oportunidade de fazer estágio numa clínica de dependência química e o negócio é baratrosférico mesmo. Vou lá, gente, eu tenho algumas perguntas aqui, tá? Parafatologia, página 15, quarta linha. Poderia comentar as conexões parapatológicas geradas pelas imaturidades assistenciais? Dentro desse contexto, sim. Dentro desse processo, eu tive uma visão muito clara disso, que até me ocorreu agora isso aí. Eu fui num hospital e aí eu comecei aí eu estava lá conversando com um médico, um enfermeiro, e daí chegou um outro médico que ele tratou mal as enfermeiras, tratou mal assim, porque tinha um contexto de assistência, eu comecei a jogar energia para aquele contexto, comecei a esterilizar energia, daí chegou esse médico dentro desse contexto e brabo, ficou brigando assim, e aí eu pensei assim, olha só, um cara médico e fazendo esse tipo de coisa, né? Nesse momento eu senti a conexão direta com os assediadores do processo. Eu estava conectado com o Amparo, e aí, como eu pensionizei mal desse processo, eu já conectei com o assediador. E eu fiquei com uma ressaca energética muito grande, que eu demorei umas 3 horas, eu acho, para conseguir sair desse processo. Foi o vínculo, foi a afinidade pensênica com os assediadores que me proporcionou isso. Né? Então, é bem esse contexto de salva de um lado e destrói do outro. Né? Gabriel, presta atenção agora que é interessante. Ó. Gabriel, parabéns pelo verbete, pois o tema é muito abrangente. Esse assunto, com certeza, é propício para a escrita de um livro. E assim gostaria de dar uma sugestão para o seu livro, onde você poderia, aí vem a sugestão dele, onde você poderia falar sobre o escritor Karl Marx, pois esse autor influenciou muitas revoluções, a exemplo da Revolução Cubana e Russa. Os livros de Marx, com os argumentos de igualdade social, foram muito usados para cometer atrocidades das grandes maiorias das revoluções do século XX.
e extremamente exaltador de heroísmo bélico. Então fica a sugestão, o mais importante disso tudo é propício para a escrita de um livro. Já chegaram as contribuições aqui para o seu livro. Sim, vou ter que pensar mais nisso. Já escrevi um verbete, já está tranquilo esse assunto agora. E não, ele queria escrever um verbete de 4 páginas, de 3 páginas, para, né? Não, vi que o buraco é mais embaixo. Parafatologia, página 15, primeira linha. Gostaria que exemplificasse a projeção consciente enquanto meio de reprogramação assistencial. Eu tive uma projeção, em um determinado período, que a minha manifestação extrafísica era bélica. Então eu fui ajudar umas consciências, mas a minha manifestação era agressiva. Eu peguei, até para ajudar uma consciência, eu peguei de maneira bruta, meio que jogando assim, vamos lá e tal. Claro que eu sei que tem processo dos parapsicodramas, que às vezes ocorrem porque a consciência precisa ver que aquele contexto está ocorrendo daquela forma. Isso tudo eu sei. Mas o que mais me chamou a atenção é a minha manifestação bélica ainda enquanto processo extrafísico. Como a gente tem coisa ainda a trabalhar dentro desse processo. E a projeção consciente ajuda a você estar repensando esse processo da assistência. Bom, como é que está a minha manifestação assistencial? Desde o processo da fala, desde o processo da sua manifestação, então tudo isso tem a ver, sim. Você até fala da vexaminosa, né, no verbete. Acho que você fala disso, né? Para dar aqueles bregue, né? Perfeito. Parafatologia, página 15, terceira linha. A atuação do guia maurótico, gostaria de compreender melhor as características do guia cego. Bom, o processo do guia maurótico, do guia cego, nesse contexto, é o seguinte. É aquela consciência que ela tem a boa intenção, como a gente estava falando ali de vários processos. Eu ia falar camaradas, né? Eu tinha olhado para de vários camaradas, de várias consciências que têm essa boa intenção, que a gente falou do processo do ego-karma, que quer ajudar, mas aquela ajuda, por exemplo, assim, o guia cego, como é que funciona? Eu quero um carro. Para aquele guia cego, entre aspas, para ele me dar aquele carro, para eu conseguir aquilo, satisfazer a minha vontade, se ele tiver que passar por cima de quem for, ele vai passar para me satisfazer aquela vontade. Então, ele não vai ter aquela visão de conjunto. Já um amparador tem esse processo da cosmoética, e tem essa visão de conjunto, que é ajudar o maior número de consciências possíveis. Né? E tendo essa visão e uma ajuda pontual, precisa, e vendo aquilo, a necessidade mesmo do assistido. E não só pelos caprichos dentro desse processo. O guia cego não, o guia maurótico, ele não vai ter essa visão de conjunto e vai lá. Aí é feito oferendas, feito não sei mais o que, daí põem frutas, bebidas e não sei mais o que, para aquela consciência conseguir aquele processo, conseguir aquela promessa, sei lá o que for, dentro desse contexto. Aí quando você se posiciona frente a esse guia maurótico, de melhores amigos, ele passa a piores inimigos. Então ele quer vir contra você. Que é a traição, ele não admite, se sente traído, não é isso? Ele não admite que você esteja pensando contra ele. Diferente assim? Dele. Como assim? Então, essa condição dos guias almaróticos é muito importante da gente estar... O que a gente pede muito para nós dentro desse contexto? Parafatologia, página 16, penúltima linha. Gostaria que elucidasse a reciclagem da consciência, ex-assediadora, facultando a atuação ombro a ombro com os amparadores extrafísicos. Então, daquele contexto que a gente vinha falando. A nossa para-história, nossas outras vidas, nós fizemos muitas imaturidades. Nós estamos na capa atualizada do nosso livro, nós estamos no nosso melhor momento evolutivo hoje. Então, nós passamos por várias condições que não foram muito interessantes para a nossa ficha evolutiva pessoal, digamos assim. E aí aquela consciência dessoma e vê que ela pisou o pé na jaca. E aí ela começa dentro desse processo a procurar, bom, peraí, eu errei aqui, aí vem a questão do auto-perdão, ela começa a se perdoar. Muitas vezes, dependendo do nível, ela consegue adentrar num curso intermissivo, que ela vai fazer uma programação da próxima vida. E essa consciência, ela vai estar nessa vida, digamos assim, podendo atuar ombro a ombro com os amparadores de função. Aí tem o processo da TENEPS, ela começa a se engajar no processo de voluntariado, e tem várias outras possibilidades, e essa consciência depois, com esforço, ela consegue se tornar uma amparadora também, ajudar outras consciências que estão nesse grupão dela
a superar essas condições aí do processo. Principiologia, página 16, segunda linha. Poderia ampliar os princípios éticos distantes da cosmoética universal? Princípios éticos distantes da cosmoética. Perfeito. Então, dentro desse contexto da cosmoética, a gente vai abranger a nossa visão de mundo dentro do processo. Tem um filme que é muito interessante, que chama 12 anos de escravidão. 12 ou 11? 12 anos de escravidão. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o dono lá do escravo, né, ele estava com um chicote, chicoteando a escrava, no caso, e aí, com muita força e tudo mais, todo esse processo. Aí um outro escravo do lado dele diz o seguinte, aí não me lembro muito bem a frase que ele usou, mas ele falou o seguinte, se tiver justiça ou não sei o que divino, você vai ser condenado. Aí ele para o que ele estava fazendo e ele fala assim, justiça? Qual o problema de um senhor bater no seu escravo? E aquilo para mim ficou claro, esse processo da visão da cosmoética, no nível evolutivo dele, porque eticamente, na parte mundana, intrafísica, estava tudo certo dentro desse processo. Né? Mas a gente abrangendo a nossa ética cósmica desse processo, a gente vê que tem muita coisa ainda para ser melhorada. E aí que vem a questão das paracicatrizes, que a gente vai, ao longo do tempo, ter muitas, né, diversas paracicatrizes ao longo do tempo, que faz parte da evolução. Então, é isso que eu quis trazer com isso. O problema é a falta da visão de multidimensionalidade, né? Que, na verdade, é o que mais falta em outras condições. Professor Gabriel, quando você começou a estudar a Conscienciologia, como foi a reação da sua família? Acha que, de alguma forma, eles o viram como herói conscienciológico? Porque alguns membros da sua família começaram a estudar também. Isso aí já é pergunta de casa, né, pessoal? Dentro desse contexto, como é que funciona? Eu vi que o que fez a diferença para mim foi o processo do posicionamento. A gente trabalhava com espiritismo, então sempre fazia evangelho no lar, sempre esse processo. Aí quando eu comecei a estudar o processo da Conscienciologia, eu falei, não, eu não vou mais fazer isso, eu me posicionei frente a isso. E todo mundo veio contra mim desse processo. Eu falei, não, porque tu vai fazer isso, não sei o que, vai sair e tal. Eu falei, não, é o que eu tô decidido a isso e tudo mais. Então, por muito tempo, as pessoas ficaram contra esse processo. Elas ficaram antagônicas a essa condição. Aí, aos poucos, elas foram chegando, foram vendo palestras, fazendo curso e toda essa condição. Agora, assim, o que eu vou dizer, herói da consciência, aí cabe de cada um. Aí a pessoa tem que começar a identificar o processo da gurulatria, porque senão só troca o santo por outra coisa. É o que ele estava então, falando assim, ali. Tem que pesquisar e aprofundar dentro. Por que eu estou, com esse processo da gurulatria por alguém? Né? E o seu traço, você tem que trabalhar cada vez mais para eliminar esse processo. Aí vem a questão do orgulho, vem toda essa questão do narcisismo também, que tudo isso tem que ser trabalhado. Mas o que eu recomendo é a pessoa trabalhar. Bom, por que eu estou sendo com esse processo da gurulatria por alguém? Né? Quais são os cultos que eu faço por outra pessoa? Porque o que a gente parte do princípio na Conscienciologia é autopesquisa, autoexperimentação. Então, se a pessoa está, de alguma forma, cultuando alguém, digamos assim, ela está aquém do processo da autopesquisa. Então, a autopesquisa é a melhor coisa que tem para superar qualquer gurulatria. Porque, assim, tem a pessoa que gosta de se colocar na condição superior, não só assim, se a pessoa ela quer te endeusar, aí o problema é dela. Mas qual que é a sua condição também em aceitar aquilo ou incentivar aquilo, né? Uma coisa até no verbete, no autoconfiança, até no curso, que a gente trabalha sobre autoconfiança é você saber quem você é realmente e não se moldar por críticas ou elogios. Porque quando vem uma crítica, a pessoa que é insegura, ela já desmorona, já fica, eu sou assim mesmo. Quando vem um elogio, ela fica por cima da carne seca. Porque eu sou também muito bom. Resolve. A autoconfiança é você saber quem você é realmente. Bom, peraí, essa pessoa veio e fez uma massagem no seu ego, sei lá, elogiou em alguma coisa.
Por que eu estou com esse processo ainda nesse contexto? Será que eu estou colocando a assistência sem retorno, que até tem um verbete do professor Valdo sobre isso, ou estou lá só no processo, né, de herói dentro dessa condição? Então, isso é uma análise que a gente faz há bastante tempo, que a gente vai ter bastante tempo para trabalhar, mas é aquela condição, não ficar no acostamento. Então depois que eu superar isso, né, então acho que a gente tem que estar sempre indo na frente dentro desse contexto. Ok, gente, então minha última pergunta aqui, ó. Fatologia, página 15, quinta linha, de baixo para cima. Gostaria que abordasse a falsa salvação do suicida herói. Então, o livro que a gente falou antes do Homem-Bomba, que é bem essa condição, que aí vai trazer esse processo, que ele vai trazer esse processo de ele se suicidar, né, para salvar o seu povo, salvar os seus e tudo mais, achando que vai herdar o reino dos céus, digamos assim, que eles têm essa dogmatização para isso. E aí tem a questão da honra samurai, tem o processo de outros contextos ao longo da história que a gente pode citar também, mas o que eu vi nesse é essa questão do Homem-Bomba mesmo, que ele, para salvar a sua ideia, ele vai lá, se mata, comete suicídio para salvar o seu povo. Você poderia comentar um pouquinho o livro O Homem que Queria Salvar o Mundo? Eu fiquei curioso com a capa. Esse livro, então, é uma bibliografia do Sérgio Vieira de Mello, que ele foi um alto escalão da ONU, e ele se colocava, ele fazia assistência, ele ia lá mediar, era bom. Ele ia mediar vários contextos e tudo mais, só que ele era riscomaníaco, porque ele não privava pela sua segurança. Então, para ir lá salvar os outros, ele não se importava se ia ter ataque de bomba ou não, tanto é que ele dessomou com um ataque à bomba. Então, a intenção dele era muito positiva de ajudar as pessoas, e ele realmente foi uma grande personalidade, e até extrafisicamente está trabalhando forte dentro do contexto, mas tinha ainda esse traço do riscomaníaco. Então, a gente tem que procurar cada vez mais fazer uma assistência qualificada e não colocar a sua vida ou a de outra pessoa em jogo, porque é muito preciosa essa oportunidade que a gente tem aí. Até tem na Epígrafe esse livro para vender, se não me engano. Gabriel, eu queria saber só qual que é o significado da segunda palavra do estrangeirismologia. O Yosha. Isso. Na realidade significa, isso aí na parte do chinês, né, tradução, que é o cavaleiro errante. Então, esse cavaleiro errante, ele não... O terceiro já é... Tá. O terceiro também, mas aí é na parte do inglês, isso, mais voltado para a parte europeia. Então, não tinha uma personalidade específica, podia ser uma princesa, podia ser um plebeu, que ele saía pelos vilarejos fazendo assistência para as outras pessoas. Então, ele ia mediando as coisas que tinham lá, ele ia ajudando as outras pessoas, ele ia salvando, entre aspas, o mundo da forma dele. Né? Será que eles são imperativos? Como é que é? Estou pensando. Será que eles eram imperativos? Imperativo, não é? Boa. Interessante. Mas eu estou pensando agora, né? Quando você está falando. Mas essa que é a definição aí do... Eu queria perguntar na página 16, em binomiologia, o binômio mito-mentiras. O binômio mito-mentiras. Tá. Dentro desse processo do mito e mentiras que a gente vai ao longo do tempo, vai criando esses mitos, né, que a gente vai, desde a infância dos super-heróis, vai aí mente para o sobrinho, para o irmão, sei lá quem for, para o filho, desse processo da mitologia, que na realidade a gente sabe que é uma mentira, porque a gente cria aquele estereótipo daquele super-herói e a criança se sente na condição que precisa realmente salvar o bem do mal, precisa ajudar os outros. Então a gente vai criando essa condição que na realidade é um mito com uma mentira muitas vezes, né? Então tem vários mitos aí que se passam para as crianças e tudo mais, que a gente, e assim, até do processo religioso, tem vários mitos aí, né, que a gente sabe que são mentiras, que a gente for estudar mais a fundo dentro do processo do parapsiquismo, a gente vê que eram consciências que tinham ali uma capacidade de esterilização de energia mais forte, que muitas vezes ajudavam os outros, mas que não tem nada de santo, que não tem nada de super-herói, que são pessoas como a gente, só que elas desenvolveram mais o processo dessa condição de parapsiquismo, de ajudar os outros. Então, muitos mitos
são criados com esse processo das mentiras, mas as pessoas não se permitem olhar de outra forma, muitas vezes, essa realidade. Gabriel. E a falta também de compreensão, né? Você gera um mito, você não tem como explicar aquilo, você cria uma fantasia qualquer para ficar mais calma a sua mente, e o mito é criado. E aí vem a questão, só para complementar, da autoexperimentação, que é muito importante. Porque, assim, como é que eu vejo o processo das religiões? Eu tive, há um longo tempo atrás, vamos supor em outras vidas, uma experiência X, uma experiência parapsíquica. E eu não consegui, e aquilo foi a minha vivência dentro do processo. Eu vou chamar a Mabel, chamo a Ana, a Elisa, todo mundo, dizendo, olha, eu tive essa experiência e foi fulano falando comigo, porque eu decifrei daquela forma. E aí vocês, muitas vezes, porque não se experienciaram, não pesquisaram por vocês acreditam no que eu estou falando, e aí que se tornam essa condição das religiões, a minha verdade absoluta, e vão lá ter os seguidores para ir junto nesse processo, né, nesse contexto. Nesse viés que você está trazendo do mito, eu penso que seria muito interessante você trabalhar também, nesse caso, o herói do Papai Noel, né? O mito que... Gente, dá um tratado. Sem dúvida. Porque... Não dá um tratado Sem isso? dúvida. Olha só que... olha aí, Gabriel. Quando eu falei isso, essa questão das crianças, eu pensei nessas condições de Papai Noel e tudo mais. Mas realmente dá para aprofundar aí nesse contexto. Se estudar vários heróis, né? Não é? Porque se você entra num processo de ampliar isso de uma certa forma, levando pelo mito do herói, isso começa a cair um pouco um dia, né? Começa a expandir essa lucidez nesse caminho, né? Perfeito, muito bom mesmo. Está funcionando. Inclusive, eu queria falar aqui que achei legal que uma pessoa falou para ele falar do Karl Marx, né? E eu acompanhando a pesquisa dele, a gente até reviu aí juntos a Revolução Chinesa, que aborda isso. Então, tem isso aqui. Tem, né? A gente discutiu socialismo, comunismo na Revolução Chinesa. Né? Que aí vem o Mao Tse. Então isso já pode entrar já no está. livro. E eu queria fazer essa já está, já tem. E pode ser desenvolvido mais no livro, não é isso? A gente não vai apoiar a ideia. Vamos ter trabalho pela frente. Vai ter trabalho. Gabriel, na fatologia, na 7ª linha, você coloca ali os pseudo-ganhos. Quais você acha, dentro do seu estudo, do que você viu aí, que seriam os maiores pseudo-ganhos da síndrome do herói? Na minha visão, é aquela questão da carência que a pessoa tem. O egão. Então, assim, ela não se pesquisa, ela não sabe nada dela. Então, ela precisa que os outros vão dando feedbacks positivos. Então, muito obrigado, você... E aí vai recebendo esses feedbacks. Isso são pseudo-ganhos. Porque, na realidade, a gente vai estar se moldando por elogios e críticas das outras pessoas. Então, essa questão do herói é isso aí. É essa carência e a pessoa buscar sempre querer agradar, querer que as pessoas aplaudam e tudo mais dentro desse contexto. Alguém teve uma pergunta aqui que era assim, qual seria a causa disso? Né? Não deve ter uma única causa dessa síndrome, mas você acha que a carência é a básica? Eu vejo que a carência é básica dentro desse processo. Até se a gente for estudar outras personalidades, por exemplo, assim, dessa questão da santificação, né? Até eu não citei ali, mas aí como hipótese ali, o próprio Chico Xavier, dentro desse contexto, que tinha muito esse processo da santificação muito forte dentro desse contexto. É inevitável, fazia muita assistência, ajudava dentro desse processo a tratar com muita gente. Mas será que por trás disso não tinha essa questão da santificação? Não o processo de ajudar, mas sim essa questão de precisar que as pessoas santificassem e tudo mais. Esse processo da carência, muitas vezes. Então, isso que eu me pergunto desse pseudo-ganhos, né? Até que ponto? Por isso que falta autopesquisa, né? Porque são pseudos. Porque se você tivesse tranquilo quanto a isso, aí você não precisaria mais desses rótulos, dessas condições bobas dentro desse processo. Então, no seu livro, agora a gente já está construindo o livro, né? No seu livro, você tem que ter a seção. Então, é uma seção da etologia. Aí você levanta, não é? As hipóteses dos pilares, né, da síndrome do herói. Quer dizer, esse deve ser a segunda sessão. Porque a primeira você define a problemática, né? Não é isso? E a segunda sessão você está em etologia. Muito bom, Não é? Nós já estamos...
Você sai com sessão feita. Olha, sem esquecer do capítulo que fala a síndrome do herói no voluntariado conscienciológico, por favor. Que são aí as nuances, né? As variáveis do traço. Mas aí você tem que pegar a essência que geralmente vai ser mais ou menos, provavelmente, a mesma. Sim. Muito bom. Gente, isso aí, então, olha, nós já temos alguns livros para 2015 não dá. Mas esse é o primeiro, eu estou com a questão do dizer não, né? Esse primeiro foco é escrever um livro sobre autoconfiança que eu vou escrever, você já está encaminhado. Que eu vou escrever, aí depois eu vou montando agora, porque isso aí precisa não tem problema, você vai aguardando, mas que valeria a pena. Não é, Gabriel? Você veja só quantas perguntas nós tivemos, aqui teve debate, eu acho que pega todo mundo em algum elo. Por exemplo, a relação do herói com o assistencialismo, com a assistencialidade, tem uma série de coisas. Uma série de coisas que você pode fazer contrapontos que ficariam bem interessantes. Muito bom. Então tá bom, Gabriel, muito obrigada aí pela defesa, parabéns pela defesa do verbete, obrigada pelos tertulianos, pelos teletertulianos, e nós passamos aí para as nossas informações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 31 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Maria com um programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia, e a Dalva com a semana da Max ProEx. Boa tarde a todos. Você já pensou em desenvolver o seu parapsiquismo rumo à assistencialidade cósmica? A Associação Internacional de Extraterrestriologia, Extracons, lançou um curso inédito na Conscienciologia. É o Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, PEP. O PEP oferece ferramentas para o desenvolvimento parapsíquico através da aplicação das principais técnicas da extraterrestriologia. Esta nova especialidade da conscienciologia desafia o pesquisador à interação parapsíquica com a diversidade consciencial cósmica. Vale salientar que a prática extraterrestriológica aprofunda a autopesquisa e o desenvolvimento de processos interassistenciais de ponta, possibilitando o acesso a novos horizontes evolutivos. O PEP é um programa composto por aulas teóricas e práticas. O módulo 1, Cosmovisiologia, com 6 aulas teóricas, 2 aulas práticas e 6 oficinas energéticas. Alguns objetivos: desmistificar o conceito de consciência de origem extraterrestre, apresentar os princípios da extraterrestriologia, aplicar técnicas de autorreflexão e de autopesquisa, oferecer laboratório fenomenológico evolutivo. E o módulo 2, autotransafetividade, com 4 aulas teóricas, 4 aulas práticas, 4 oficinas energéticas. Alguns objetivos: desmistificar a interação com consciência de outros planetas, facilitar a expansão consciencial objetivando a exoprojeção, desdramatizar os efeitos da visitação de consciência extraterrestres à Terra, predispor a intercompreensão e a interassistencialidade cosmoética. A primeira turma será em Foz do Iguaçu, no mês de fevereiro, nos finais de semana. O primeiro módulo será nos dias 7 e 8, sábado e domingo, 14 e 15 também sábado e domingo, e o módulo 2 nos dias 21, 22 e 28 de fevereiro e 1º de março. A equipe docente é composta por 4 professores: Amaury Pontieri, André Chataloff, Felipe Piccolo e Oscar Nirrey. As inscrições podem ser realizadas diretamente no CAEC pelo telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC, junto com a Apex, convida todos para participarem da Semana da Max ProEx, realizada próximo mês, fevereiro, 14 a 22.
Dentro desse cronograma, teremos o balanço existencial. O objetivo deste curso é para refletir sobre os resultados pessoais, acertos, erros, pendências e elaborar um plano de ação futuro. Teremos os entrevistados, né, falando sobre suas experiências e superações. Teremos o professor Celso Fior, com experiência no militarismo. Teremos também a professora Rosimeire Salles, revoluções intraconscienciais. Professor João Paulo Costa, reciclagem da personalidade artística. E teremos um talk show com a professora Sheila Ali. Teremos também o professor Luiz Fernando Antunes, com superação de vício. E o professor Laurentino Afonso, da religião à conscienciologia. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone, código de área 45 3525 2652. Obrigada, boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete ponto cosmovisiológico, especialidade cosmovisiologia. E a verbetógrafa Miriam Kunz. Muito obrigado e boa tarde a todos.